Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Tatiana. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Tudo bem, Leonardo? Prazer é meu, né? Veio de longe, né, para fazer um podcast com a gente. Nunca participei de nada parecido, então acho que vai ser legal, vai ser interessante. Com certeza. E antes de tudo, queria que você contasse para o pessoal de casa que ainda não te conhece, um pouquinho mais da sua trajetória, por que você decidiu seguir no ramo ali da harmonização facial. Conta pra gente. Bom, na verdade, eu sou dentista, né? Eu me formei em 98 e atuei muito tempo como dentista, né? Eu entrei na harmonização facial porque foi liberado para os dentistas, né? Em 2021, se eu não me engano, acho que, né, virou lei mesmo, né? E aí eu comecei, o primeiro curso que eu fiz na área de harmonização facial foi em 2016. Então, eu sou formada desde 98, atuei na odontologia. Em 2016, eu fiz o primeiro curso de harmonização, que foi um curso de botox e preenchimento, que é o básico, né? Que é o que todo mundo começa. E aí, desde então, né, 2016, 9 anos eu já estava fazendo, aí eu me apaixonei. Porque na verdade, eu tinha muita vontade de fazer a medicina, né? Não consegui, fiz a odontologia e tal. E aí, a harmonização facial veio para mim como um prato cheio, porque eu sempre mexi com isso, né? Eu tive muito problema de pele quando era jovem, era sempre gordinha, então sempre frequentando clínicas de estética e sempre curiosa, procurando para melhorar, né? A acne e tal, e a questão da obesidade. Não era obesa, né? Mas era gordinha. Então, a gente estava sempre procurando. Então, quando eu comecei com a harmonização facial, eu meio que já entendia um pouco do assunto. E me identifiquei totalmente, né? Eu adoro, sou apaixonada. Muito legal. E cresceu muito, né, aqui no Brasil. Nossa, e tem muita gente fazendo. E eu queria que você falasse da diferença ali, quando você começou a conhecer mais da harmonização facial para o que a gente tem hoje aqui, de tanto conhecimento ali no âmbito geral. Mudou um pouco, né? Quando eu comecei, apesar de que a harmonização facial, antes os dermatologistas, né, já faziam tal, mas deu esse boom e quando eu comecei era muito direcionado com preenchimento, aquela mudança das pessoas, né? Hoje o pessoal já foi percebendo que não é bem assim, né? Aconteceu muita coisa, a gente tem visto muita gente estranha, né? Ficando estranha com a questão do preenchimento, principalmente, tá? Então, hoje já está meio que indo mais para o natural, o que eu prefiro e que é muito mais bonito, né? Então, questão de rejuvenescimento com naturalidade. Né? É um laser, né? É um bioestimulador, o Botox todo mundo confunde, né? Geralmente fala assim, aquela pessoa está toda botocada. Normalmente não é botocada, normalmente é preenchida, entendeu? Então, é uma maneira de falar errada, né? E hoje, realmente, o pessoal está vendo que o preenchimento não é aquela coisa. Mesmo porque, por exemplo, tem casos de, às vezes, a pessoa usar 30 ml de ácido hialurônico, por exemplo, e aí você tem que todo ano fazer isso, porque o ácido hialurônico sai, né? Ele é temporário. Então, uma transformação que você faz com 30 ml de ácido hialurônico, todo ano você tem que ter aquele capital para fazer, né? E tem que ficar se submetendo àquilo. Então, por isso também que está caminhando mais para o natural, para você na sua melhor versão, na verdade. Entendeu? Com certeza. E antes, muita gente brincava, né, como desarmonização, né? Quando a galera colocava muita coisa. É por causa dessa desarmonização que o pessoal está vendo que não estava muito legal, né? E antigamente, o Botox, principalmente, era sinônimo de pessoas mais velhas. Quem fazia já era uma mulher de 60, 70 anos, né? Hoje, já se sabe que o Botox é preventivo. Então, o pessoal está começando com 20, 25 anos, uma vez por ano, né? Fazer um Botox para prevenir a ruga. Porque quando você faz o Botox, você deixa de marcar a ruga. Aí, quando você está lá com 50, 60 anos, a sua ruga não está marcada. Então, você está automaticamente mais jovem do que estaria se não tivesse feito um Botox.
Com entendeu? certeza. E, doutora, quais são os principais procedimentos, né, que você faz? Bom, eu amo Botox e amo o laser de CO2, que são os carros-chefes lá da minha clínica, né? Para mim, se as pessoas conseguissem fazer o Botox e o laser de CO2, já estava ótimo, entendeu? Que o Botox é preventivo e o laser de CO2 é regenerativo, né? Tem o estímulo de colágeno, tem hoje as terapias regenerativas, que são injeções de mesclas, né, de vitaminas, de várias substâncias que vão te rejuvenescer sem preencher, sem te deixar desarmônico, né? Na verdade. Então, na clínica hoje, o meu carro-chefe é Botox e laser de CO2. Mas temos bioestimulador, que eu gosto bastante também, peelings, eu gosto bastante, né? Rejuvenesce bastante, né? Não é tão transformador, mas ajuda muito. Microagulhamento, temos lá ultrassom microfocado, que é uma outra tecnologia que é bem interessante. Isso tudo sim, tem que ter aquela continuidade, tá? Porque depois de um tempo que você vai percebendo que você tá melhor. Não é igual preenchimento que você entra de um jeito e já sai transformado. Sim. Entendeu? E quais são os principais mitos, doutora, que você escuta, principalmente ali numa primeira consulta ali dos seus pacientes? Esse que eu falei agora há pouco da questão do... Quando a pessoa, por exemplo, está com uma boca muito grande, geralmente a pessoa fala, tá botocada. Não é botox, isso é um mito, né? Todo mundo acha que colocou botox na boca. Não é preenchimento, né? Outra coisa, botox dura 6, 8 meses. Não dura, tá? Botox dura 3, 4 meses, entendeu? A gente recomenda que se faça o botox a cada 6 meses numa prevenção da ruga, tá? Mas você pode fazer depois de 3, depois de 4 meses, né? Que mais? O laser, por exemplo. O laser, todo mundo acha que vai arrancar sua pele. Não, você pode fazer o laser de uma maneira mais leve. Né? Hoje existe, não sei se você já ouviu falar no laser Lavian, é bem conhecido. Né? E o laser de CO2 que a gente tem na clínica, ele pode fazer a mesma coisa que o Lavian. É só você dar uma ajustada nos parâmetros, né? Então, tem muita gente que tem muito medo de muita coisa, medo de agulha ou medo do pós, né? Que tem que desmistificar um pouquinho isso, entendeu? Com certeza. E hoje o público é 50-50, homem e mulher? Mais Não, mulheres? É mais mulher. Mas os homens... Vem crescendo bastante, né? Vem crescendo. Alguns levados pelas mulheres, né? Mas tem os que estão indo sozinhos. Mas, assim, ainda não é 50-50, não. A maioria é mulher. Mas os homens estão... Estão começando a se cuidar mais? Estão começando a... acho que estão vendo, né? Que está precisando, as mulheres estão ficando cada vez mais bonitas. Hoje, mulheres de 50 a 60 anos são lindas, né? Então, acho que os homens estão vendo essa necessidade de acompanhar, né? Porque senão vão ficar para trás. Com certeza. E até um ponto muito bacana para a gente trazer para o público, né? Que provavelmente, quantos anos será que essa doutora deve ter? 30, 40? Quantos anos, doutora? Hoje eu tô com 50, quase 51. Janeiro agora eu faço 51. E aí você acaba sendo o seu maior exemplo ali do que acontece dentro da clínica. Graças a Deus é uma coisa que chama atenção, o pessoal admira, né? Porque eu sempre me cuidei, né? E quando eu falo a minha idade, realmente o pessoal fica um pouquinho admirado. Eu gosto muito disso, tanto que eu adoro falar a minha idade. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta de falar a idade, mas eu gosto bastante, porque geralmente eu tenho, assim, uma reação bem legal, né? E eu sou a minha propaganda, né? A gente tem que estar sempre bem, é a mesma coisa que um dentista com dente feio, né? Então, meus dentes sempre foram uma coisa que sempre chamaram a atenção, né? E hoje eu me cuidando com 50 anos, todo mundo, né, tenta seguir o exemplo, né? Então, eu acho que ajuda bastante. E o que você recomenda para as mulheres que vão ao seu consultório, né? Que querem ali ter esse resultado que você tem? Continuidade. Tá? Eu costumo dizer assim, a pessoa chega lá e fala, eu vou fazer um botox, aí eu vou ter que voltar quando? Eu vou fazer isso, vai durar quanto tempo? E é continuidade.
entendeu? Você, por exemplo, você não escova os dentes todo dia. Você escovou o dente, o seu dente fica sujo depois, não fica? Você corta o cabelo uma vez por mês, você faz a mão a cada semana, né? As mulheres retocam as luzes a cada 2, 3 meses. Então, a harmonização é a mesma coisa. Não é um negócio que você vai fazer e nunca mais vai fazer. Tem que ter essa continuidade. Fazer um botox a cada 6 meses, ou que seja uma vez por ano, né? Fazer um bioestimulador uma vez por ano, um laser de CO2, né? Dá para fazer até mais vezes, mas não pode parar, entendeu? Você não pode fazer uma coisa e não fazer mais. Infelizmente, a gente sabe que o financeiro atrapalha um pouquinho, né? Porque não é realmente um negócio barato. Mas, para você ter um resultado visível, você precisa principalmente hoje que a gente está seguindo mais essa linha da prevenção, do estímulo de colágeno, sem muitas transformações, precisa dessa continuidade. Então, daqui 6 meses, por exemplo, você vai se olhar no espelho e vai falar, opa, parece que tá bom o negócio, entendeu? Aí daqui 1 ano você olha lá, nossa. Aí quando a gente mostra a foto de antes para a pessoa, né, aí que aí se anima, né? Fala, eu não posso parar. Eu tenho pacientes que estão comigo desde 2016, 2017, que vem fazendo, entendeu? Então, essa continuidade, essa rotina, em casa também é importante. Sim. Então, não pode parar de se cuidar. E uma coisa muito legal também para o pessoal ali mais novo, ali com seus 20 anos ali, por exemplo, né? Você falou do botox preventivo. Isso. Tem alguma outra coisa que você recomenda também para eles? O pessoal mais novo? Sim. Sempre a terapias de estímulo de colágeno. Microagulhamento, um peeling. Hoje tem peelings leves, tem peelings um pouco mais fortes. O laser pode ser feito, né? Todas essas terapias de estímulo de colágeno, de renovação celular, pode ser feito. Até mesmo o botox, né? O botox com 20 anos, que seja uma vez por ano, lá para frente você vai ver os benefícios, entendeu? Então, eu acho que é importante hoje, graças a Deus já se fala que com 20 anos já pode começar, até mais cedo. Esses dias eu fiz um botox numa menina de 18 anos, porque a mãe já era minha paciente, aí a mãe levou e falou, tá ficando muito marcada. Então, hoje o pessoal já tá com essa consciência, né? Com certeza. E aí, doutora, até trazendo uma comparação, né, do que era feito anteriormente e do que é feito hoje. Mudou muito ali na parte de novos procedimentos, de deixar algo que é mais seguro, ou também ali, por exemplo, durar mais, ou seja, ser mais efetivo nos processos? Sim, sempre vai evoluindo as coisas, né? Tudo evolui. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do microagulhamento, por exemplo. Antes, no começo, quando a gente fazia o microagulhamento, não sei se você lembra, atrizes, assim, postavam fotos cheias de sangue no rosto, né? Então, faziam microagulhamento, tava cheio. Hoje já se sabe que o certo não é isso, que o certo é não sangrar, né? Então, essa questão do botox preventivo, o laser, o fenol, por exemplo. O laser de CO2 veio substituir o fenol. Você lembra do episódio do fenol? Sim, que famoso, morreu o moço lá? Então, eu fazia fenol, né? Então, o fenol, ele era ótimo, ele era maravilhoso, dava resultados incríveis, né? Mas aí aconteceu o que aconteceu, infelizmente, né? Muita gente achou ruim, porque tinha muitos médicos que só faziam fenol, né? E aí o laser veio substituir o fenol, que é um pouco mais seguro, por exemplo, né? Não que o fenol não fosse. O episódio foi um pouco fora do padrão, né? Porque quando você fazia certinho, não dava problema. Mas tudo bem. Aí o laser agora veio substituir. E aí a gente sempre recomenda alguns cuidados pós-operatórios que são importantes para não manchar a pele, sabe? Porque se a pessoa faz e não segue, às vezes fica com a pele manchada. Então, o importante é sempre seguir o que o profissional te recomenda, né? Tanto antes quanto depois. E não pode exagerar em nada. A questão do exagero do ácido hialurônico já está, né, diminuindo. Algumas pessoas ainda querem, né? Eu, por exemplo, eu tento dar uma segurada em alguns pacientes, sabe? Mas alguns ainda querem um pouquinho além do que eu acho bonito, né? Lógico, se a pessoa, não, eu quero porque quero,
vou tentar um meio termo ali, entendeu? E qual que é o limite ali que você julga ali para passar ali para as pacientes? Porque é um ponto muito então, delicado. limite é complicado, porque o meu limite pode não ser o limite no paciente, né? Então, eu tento passar o meu, né? Falar, olha, não acho que seja tão bonito assim, né? Você usar tantas seringas de ácido hialurônico, um botox muito arqueado. Então, a gente tenta, né? A gente ter um pouco mais de noção, assim, de proporção, né? Aquela toda proporção áurea, não sei o que lá. A gente tem um pouco mais essa noção. Então, a gente tenta segurar alguns pacientes. Mas o limite é difícil, porque às vezes o que eu acho bonito, o outro não acha, e vice-versa, né? Então, tem que ser meio conversado, a gente tem que ir meio trabalhando a cabeça do paciente, né? Então, é meio por aí. Perfeito. E, doutora, você trabalha muito com a parte da autoestima da pessoa, né? E como que é lidar com isso, né? Porque às vezes tem um ponto que você traz como melhoria ali, mas é algo que ela sempre se sentiu insegura. Sim. Como que é ter esse tato? Isso aí é muito gostoso. A gente vê na cara da pessoa, assim, né? Na feição da pessoa quando ela olha, né, tá satisfeita com o resultado. Por exemplo, eu antes de fazer a harmonização, eu era dentista e fazia muita estética dental, né? Também via bastante isso, aquele mudar o sorriso da pessoa. Hoje você muda um nariz, você muda uma boca, é bem satisfatório de ver a reação da pessoa, é gostoso e é o que me move, na verdade. Que legal, doutora. E você tem alguma história, assim, de inspiração, assim, que uma pessoa que, na primeira vez que chegou ali, né, para fazer uma avaliação, tava meio cabisbaixa, não tinha muita autoestima ali, e depois ali do procedimento, nossa, parecia outra pessoa que você pode compartilhar com a gente? Na verdade, tem algumas, né? A maioria chega... Quem vai procurar harmonização é porque tem alguma dor, né, que a gente fala. Alguma dor, alguma coisa que quer mudar. A questão da ruga, queira ou não, é uma dor, né? Então, acho que a maioria dos pacientes é assim, entendeu? Quer melhorar aquela dor e quer se olhar no espelho, se sentir bem, né? Eu costumo falar, por exemplo, a questão da... Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta muito de fazer maquiagem. Eu nem sei fazer maquiagem, entendeu? Só que quando você se cuida, sua pele fica legal. Você, às vezes, nem precisa de tanta maquiagem, né? Quem costuma falar isso é a Anne Hathaway. Nem sei se é assim que fala. É assim mesmo. Ela fala, e quanto mais eu invisto nos procedimentos estéticos, menos eu preciso de maquiagem. E isso é uma realidade. Eu percebi muito isso comigo e mesmo com os pacientes. Então, assim, não tem uma história. Na verdade, quase todas, né? A gente vê, porque a gente vai acompanhando, a pessoa vai ficando, assim, se sentindo mais bonita, a pessoa muda totalmente de personalidade, né? Ela fica com a autoestima elevada. Então, quando você vai acompanhando a pessoa, você vai vendo que a pessoa está mudando pelo trabalho que você fez, assim. Muito legal. E eu queria também que a gente conversasse ali sobre o outro ponto, da pessoa que quer mudar, mas tem medo. Então, doutora, eu vou colocar 2 ml na minha boca, eu não vou ficar com aquele bocão. Queria que você trouxesse também essa visão. Essa história da boca aí, por exemplo, é bem engraçado, porque a maioria chega assim. Por quê? Porque tá vendo coisas que não estão ficando tão bonitas, né? Então, todo mundo chega com um pouquinho de medo. Não quero colocar muito. E aí, geralmente, a gente vai lá e coloca 1 ml na boca. Aí, dá uma inchadinha, a pessoa gosta. A hora que desincha, acho que eu quero mais. Então, isso aí é, assim... sempre acontece, né? Principalmente a questão da boca. É uma que a gente vê bastante isso. Quero colocar uma só. Aí coloca, depois de um tempo já quer colocar mais um pouquinho. Quer estar sempre colocando, não quer mais ficar sem boca, né? Então, em outras situações também, né? O laser, por exemplo, você vai fazendo o laser... Cada vez que você faz, a pele está mais bonita. Então, a pessoa quer ficar fazendo, né? Eu tenho uma tia que já fez
3 vezes a sessão do laser. A pele dela tá maravilhosa, ela tá doida para fazer a 4ª vez. Não vê a hora de fazer a 4ª vez. Então aí a pessoa não quer mais parar de fazer, porque vê que cada vez que faz, né, o procedimento, vai ficando melhor. Entendeu? O laser, ele é algo que você sente ali que a galera tem um pouquinho de medo, assim, porque, nossa, eu vou colocar um laser no meu rosto, mas é totalmente seguro, né? É, totalmente seguro. Eu lembro quando a gente comprou o aparelho lá, eu fiz, né, em mim, eu não sei se você chegou a ver no meu Instagram, que eu postei, eu fiz um, assim, muito forte, muito forte. Aí eu fui postando, né, a evolução. E realmente ficou... Até eu fiquei com um pouquinho de medo para ver, saber se ia voltar mesmo ou não. Não conhecia direito ainda, né? Eu fiz no treinamento do aparelho e tal. Então, e demorou um pouco, assim... Demorou até uns 3, 4 meses para zerar mesmo, né? Então, quando a pessoa vê essas situações, dá medo. Então, você tem que dar uma acalmada na pessoa, né? Mas o laser, ele é super tranquilo, super seguro, nas mãos de um bom profissional. Até esses tempos atrás aí teve um caso de uma moça que fez, ficou cheia de quadradinho, né, tal. E também, se não for na mão de um bom profissional, pode dar problema, entendeu? Então, tem sempre que procurar um profissional que você vê que já tem um certo know-how, né? Um pouco de experiência, né? Não pode procurar qualquer um, porque hoje, assim, a minha amiga fez um curso final de semana, quer me usar de cobaia. Isso acontece muito, né? Então, é aí que acontecem os probleminhas, que às vezes a gente tem que acabar arrumando. E você pega muito esse tipo de Já peguei alguns, né? Principalmente preenchimento, já peguei e peeling, laser, essas coisas é um pouco mais tranquilo, assim, mas o preenchimento é uma coisa que dá bastante problema. Botox não dá muito porque é temporário, né? Aí errou o pontinho do Botox, beleza, daqui 2, 3 meses já tá tudo certo, não tem tanto problema, mas o preenchimento dá muito problema. Bioestimulador, quando a pessoa não sabe fazer, sabe? A gente vê casos assim. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu de essas intercorrências, né? Mas a gente pega. Legal. O bioestimulador, doutora, é algo que muitos dentistas aqui que já trabalham ali com a harmonização, quando passa aqui, falam assim, a pessoa faz, né? Aplica, dá 3 meses, não vê nada, e depois do nada, nossa, tô me sentindo linda e maravilhosa. Muda mesmo assim? Na verdade, não muda, tá? Às vezes o que acontece? As pessoas em volta, a pessoa começa a se olhar e se sentir diferente, mas as pessoas em volta, por exemplo, uma pessoa que não te vê há 3 meses e te vê e fala, nossa, parece que você está mais bonita, o que você fez? Então, o bioestimulador é aquele tratamento que é tipo, ela fez alguma coisa, mas não sei o que é, entendeu? Porque ele deixa a sua pele mais firme, automaticamente as rugas vão melhorando, né? Vai ficando tudo meio no lugar, só que realmente é tratamento de continuidade, tá? Tem que fazer, não é uma vez que você faz que vai te dar um resultado, você tem que estar sempre fazendo, tem que estar sempre estimulando o seu colágeno, né? Então, fez lá 3 sessões iniciais, o ano que vem tem que fazer de novo, não pode parar de estimular o colágeno, porque a gente não para de envelhecer, né? Infelizmente, o dia que alguém descobrir, né, a fonte da juventude, parar o envelhecimento, aí o negócio vai ficar bom. Rico, né? Que legal. E o que você vê também, doutora, para o futuro, com os cursos que você faz ali, com novas tecnologias, pensando ali na prevenção da beleza. Prevenção, não sei se é a palavra certa, mas para retardar o envelhecimento, né? A prevenção faz parte. Na verdade, quando você previne, você evita tratamentos mais invasivos futuramente, né? Então, a prevenção super faz parte disso. Né? Então, começar o Botox cedo, fazer um bioestimulador, fazer um laserzinho de vez em quando, você vai, talvez nunca nem precisar de uma cirurgia plástica, por exemplo. Né? Então, a prevenção é a palavra-chave e essa continuidade de estar sempre fazendo para você... Quando você chegar
numa certa idade, você começa a se comparar com as pessoas da sua idade e você começa a perceber, lógico que tem a genética que, né, conta também, mas você começa a perceber que você está bem melhor do que algumas amigas suas que não fazem tratamento, né? A genética é importante, sim, tem gente que não faz quase nada e tá sempre linda, mas a maioria não é assim, né? Nem todas nós somos tão privilegiadas, né? Então tem que estar sempre cuidando. Queira ou não, quando você chegar numa certa idade, por mais genética boa que você tenha, vai começar a cair. Não tem como não, entendeu? Todo mundo vai começar a cair. Os pacientes costumam chegar para mim e falar assim, ai, doutora, eu tô com isso aqui, com essa olheira, eu tô com isso aqui, é genético, meu pai, minha mãe tem, mas não é que é genético, é que todo mundo vai ter, né? Todo mundo vai parar de produzir colágeno, todo mundo vai tendo flacidez, a estrutura óssea vai diminuindo, a musculatura vai diminuindo, que a gente chama de sarcopenia, né? A gente vai perdendo musculatura, vai perdendo estrutura óssea, então a pele que está por cima, ela vai ficando mais flácida, vai ficando mais sem estrutura por baixo e aí vai caindo, não tem jeito, não tem o que fazer. Quer dizer, tem o que fazer, né? Harmonização, se cuidar, me procurar, né? Que eu cuido, assim, até, né, onde a gente acha que é o certo. Porque, na verdade, por exemplo, pessoas com 70 anos que às vezes nunca fizeram nada, querem chegar lá e mudar, você tem que ficar injetando ácido hialurônico, daqui a pouco a pessoa está desse tamanho, porque a pele está sobrando, né? Então, não tem muito milagre. Então, o negócio é começar cedo, entendeu? Sim. E como que é lidar com a estrutura facial de cada um? Porque eu vou dar exemplo. Tenho certeza que chega uma pessoa, olha, eu quero ficar assim. Mas é muito distante ali do que você é hoje. É bem como comum. que é lidar com essa expectativa e também essa relação ali com cada face, né? Todo mundo é diferente, né? Tem pessoas que, mesmo o Botox, que é o mais básico, tem gente que não fica bem com Botox, entendeu? Você faz uma vez, a pessoa não quer mais fazer porque realmente não fica bem. E a gente percebe, né? Então, nem todo mundo precisa de boca, né? Tem gente que tem o rosto magro, tem gente que tem o rosto mais gordinho, né? Então, é muito individual. Não tem jeito. Você tem que... Eu costumo falar, todo mundo fica me perguntando pelo Instagram, né? Ai, quanto que é tal coisa, quer que eu explique como é que é tratamento e tal, mas não adianta, tem que ser presencial, porque eu tenho que ver você, entendeu? Eu tenho que olhar seu rosto, eu tenho que ver o que falta, o que sobra, então a consulta presencial é muito importante. Não adianta ficar perguntando pelo Instagram, viu, gente? Não adianta ficar perguntando pelo Instagram sobre preço, sobre o que eu tenho que fazer. A consulta presencial é fundamental, não tem jeito. E aí, cada um é cada um. Não é sempre a mesma coisa que a gente vai fazer. Perfeito. E para fazer essa consulta presencial, como que o pessoal que está assistindo ali pode entrar em contato? Quais são seu arroba ali do Instagram, por exemplo, e também onde você atua? Bom, eu sou de Londrina, né? Tenho um consultório lá em Londrina. O meu arroba é @Dratati Castanheira, né? Vocês me acham no Instagram, pode conversar comigo pelo Instagram. Lá tem o meu telefone, meu celular, não sei, posso dar aqui também? Sim. É 43 999 23 9723, tá? Mas lá tem no Instagram, muita gente me chama pelo Instagram. Eu costumo falar para as pessoas assim, eu não tive filhos, né? E durmo tarde e a pessoa pode me chamar. Eu tenho mais contato com as pessoas. O meu atendimento é mais no contato. Então, geralmente, quem procura, fala comigo mesmo, entendeu? Não tem aquela coisa de... nem sei como é que chama, automação, sei lá, sabe? Que você pergunta e responde. Isso. Né? É comigo mesmo que fala, entendeu? Então, pelo Instagram, né? Ou tem o TikTok também, tem o Facebook, mas o Instagram é o mais procurado. E tem lá o meu celular, pode me chamar, eu respondo super rápido, a não ser quando eu estou atendendo, né? Aí não tem jeito, mas é comigo mesmo que vai falar e eu prefiro esse atendimento mais personalizado, mais individual, assim, não gosto de terceirizar.
Perfeito. Show. Doutor, espero que você tenha gostado aqui do nosso episódio e também que você volte mais vezes, né? Quem sabe? Foi um prazer ter você aqui junto com a Achei gente. bem legal. Espero mesmo que você tenha gostado e que volte ali pra gente tratar mais ali sobre um assunto mais específico, talvez ali fazer uma roda, vai ser muito bacana. Sim, a gente pode combinar vários profissionais, né, discutindo sobre o assunto, o que um gosta, o que o outro não gosta, né? É interessante. Show. E você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!